tarde. Nós estamos aqui hoje com o Zé Roberto da Silva. Gostaria muito de agradecer, pela disponibilidade. Hoje, o Zé Roberto, que é um egresso, do Unifem, tem, uma empresa de grande porte, trabalha aí, na Associação Comercial e Industrial como presidente e também vice-presidente do Observatório Social, que a gente entende que tem um conjunto aí de atividades muito significativo, que traz uma contribuição muito grande, para a cidade, e por isso, nós queremos te ouvir hoje. Então, vamos começar, com a pergunta por que, você escolheu cursar administração, no Unifem. Bom, primeiramente, boa noite, Luciana. Agradecer esse convite, para estar aqui no Unifem, essa faculdade a quem eu sou muito grato, porque eu me formei em administração em 2004 e hoje eu sou também do Conselho Curador do Unifem. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui e poder dar essa contribuição. O curso de administração eu escolhi porque na época que eu fui fazer faculdade, eu já tinha empresa, então a empresa já existia. Então, o curso que melhor me atenderia naquele momento, como gestor, como administrador, como empresário, seria exatamente o curso de administração, onde eu traria a teoria, aliada à minha prática no dia a dia. Então, eu entendi naquele momento que a administração se enquadraria melhor às minhas necessidades. Traria aí contribuições bem práticas, unindo aí a teoria com o seu cotidiano, Exatamente. Eu já tinha feito também o curso de técnica de administração, lá no Senai. Então, tive ali uma breve noção do que seria um curso superior em administração. E eu entendi que, unindo o curso técnico com o curso superior e com a minha vivência prática, com a minha necessidade do dia a dia, eu poderia me tornar um melhor administrador, um melhor gestor da minha empresa. E ao longo do tempo, a gente sabe que a gente passa por várias dificuldades, Então, eu queria entender um pouquinho como que foi esse caminho, o que te motiva a continuar nesse negócio e o que na administração te ajudou muito nesses momentos, ao longo desse caminho. Então, primeiramente que eu penso que quando você faz o que você gosta, quando você ama o que você faz, é muito prazeroso. Então a minha profissão, o meu dia a dia, a minha carreira profissional, ela é muito gratificante. Então eu não tenho desânimo, não tenho preguiça, sabe? Eu acordo a cada segunda-feira de manhã com muita vontade de trabalhar. E às vezes eu trabalho, às vezes final de semana, também às vezes à noite, porque minha empresa ela funciona 24 horas. Então demanda de trabalho tem. Então eu trabalho muitas vezes final de semana, à noite, com muito prazer, com muita gratidão, sabe? Então isso é a coisa mais importante. E ter a sensação de você ser útil, de você servir aos seus clientes, você servir aos seus funcionários, você fazer parte de um mercado produtivo que gera para o seu país emprego, desenvolvimento, renda, impostos, e você vê que você faz parte dessa engrenagem, dessa roda da economia, é algo muito gratificante. E nesse meio também a vantagem de você se sentir útil, de contribuir para o crescimento dos seus colaboradores, por exemplo, quando você apoia a eles nos seus estudos, quando você apoia eles nas questões até mesmo econômicas, de você apoiá-los na compra de uma casa, no curso superior, na compra de um veículo, em outras conquistas que para o ser humano, para o colaborador é muito importante e que muitas vezes eu como empresário e a empresa podem, em algum momento apoiar. Então isso traz uma satisfação. E ainda tem o lado também de poder servir nas associações, como você bem disse, na ACI e no Observatório Social, e eu também sou o diretor do sindicato SETCOM, do Sindicato das Transportadoras de Cargas do Centro-Oeste Mineiro. Eu também sou diretor e ainda sou presidente da Comissão de Assuntos Políticos do Grupo Ação Empresarial, e como disse também membro do Conselho Curador do Unifem. Então todas essas atividades me trazem uma sensação, uma satisfação de contribuição, de serviço muito grande.
Então, isso é que eu digo que quando você gosta, quando você ama o que você faz no seu dia a dia, você sente privilégio, sente prazer, sente satisfação, sente gratidão. Então, na verdade, é isso que eu sinto. A gente, ao longo do tempo, né, também, né, sou empresária, a gente sabe que em alguns momentos a gente planeja, faz todo o processo, né, de planejamento, de organização, e nem sempre as nossas estratégias dão certo, né? O que você já vivenciou, né, assim, em termos de uma decisão errada, de uma estratégia errada, mas que serviu de um grande aprendizado, né, e que você poderia até compartilhar isso como uma provável dica, né, para os novos administradores? Então, são muitos os momentos, né, as experiências que nós temos, né, no meio empresarial, né, na vida de administrador, que te ensinam muito. Eu lembro de uma situação que me deu um choque muito grande, quando o nosso seguro de cargas estava para vencer numa sexta-feira, e por questão de falta de foco e também má administração de tempo, eu deixei vencer o seguro de carga na sexta-feira, e no final de semana já teriam viagens, né? E eu pensei, não vai acontecer nada esse final de semana, né? Nenhum acidente, nenhum roubo de carga, então segunda-feira eu renovo o seguro. E quando foi na segunda de manhã, bem cedo, eu recebi a notícia de que uma carreta nossa de tecido tinha sido roubada lá em São Paulo. E o valor era um valor muito alto, poderia colocar a empresa em risco, né? Claro que nós tínhamos recursos patrimoniais para arcar com o sinistro, com o risco, mas a empresa entraria em uma situação financeira muito difícil. E na segunda-feira de manhã eu fiquei desesperado, né? Porque a carga estava sem seguro, o seguro estava vencido. Por salvação, ou eu acredito por bênção divina, 3 dias depois a carga foi localizada. A carreta foi localizada e a carga estava intacta, né? E só tinham levado um cavalo mecânico, só o veículo, mas a carga estava intacta. E o veículo tinha seguro, o que não tinha era a carga. E aquele dia eu fiquei muito feliz ao mesmo tempo, né, que depois, na verdade, quem me localizou, mas me trouxe a reflexão de que tem decisões que você toma na sua vida empresarial que você não pode adiar, que você tem que ter foco, tem que tomar decisão, tem que tomar atitude, e que existem riscos que você corre que são riscos muito ousados, são riscos que às vezes saem da ousadia e vira estupidez. Então você tem que ter administração do tempo, tem que ter foco em coisas que são mais importantes. E muitas vezes um pequeno deslize você coloca em risco todo o seu negócio. Então esse foi um momento que eu aprendi muito, que tem coisas que você não pode deixar para depois, tem que tomar decisão rápida, imediata. E também tem a situação de você muitas vezes confiar cegamente em pessoas, né? Muitas vezes você acha que conhece as pessoas e às vezes você se surpreende. Então, muitas vezes você tem que ter controle sobre as pessoas, você tem que ter metodologia de trabalho, onde você não coloque principalmente cargos de confiança, cargos estratégicos, ou mesmo a vida financeira da empresa, né, nas mãos de pessoas em que você confia única e exclusivamente nela. Você precisa ter meios administrativos, precisa ter controles para que você também não coloque a sua empresa em risco. Você precisa confiar desconfiando, e você precisa acompanhar de perto tudo aquilo que pode colocar a sua empresa em risco. Então, ao longo de 26 anos de empresa, eu tive muitas experiências com pessoas que me ensinaram. É claro, você tem que confiar no ser humano, você tem que dar autonomia, você precisa de confiar até certo ponto, mas não pode confiar cegamente. É importante que você sempre esteja ali com alguns controles, com uma metodologia de trabalho que te proteja. Sim. Então, 2 coisas aí que são importantes é a questão do planejamento, né? E também a questão de que a delegação, né, ela tem limites, né? E que a gente precisa ter ferramentas, né, para realizar esse controle, claro que dando, né, como você falou super bem, a questão da autonomia, mas que também existe um controle. Exatamente. Né? No início da carreira tem algumas coisas que nós gostaríamos muito de ter escutado, né, de pessoas mais experientes, pessoas que estão há mais tempo, né, no mercado, e que
às vezes, evitariam vários problemas, né, várias dificuldades. Que coisas, que duas sugestões, né, você falaria, né, para as pessoas que estão começando agora, né, como administradores? Olha, no meu caso especificamente, eu penso que pela minha natureza humana, pela minha personalidade, eu sempre fui muito medroso, muito pé no chão e arriscava muito pouco. Então eu mantive a empresa muito tempo de forma bem restrita em termos de abrangência, em termos de crescimento, por medo mesmo. Eu acredito que eu poderia ter tido um pouco mais de ousadia, eu poderia ter investido um pouco mais. Então, no que diz respeito, por exemplo, a investimento financeiro para incrementar a frota, incrementar o negócio, eu sempre muito pé no chão, com medo de dívidas. Eu somente comprava veículos, caminhões, quando eu já tinha aquele recurso. Eu não tinha coragem de recorrer a financiamentos bancários para investir em frota, investir em filiais, em crescimento, por medo. Então acredito eu que eu poderia ter tido um pouco mais de coragem. Esse medo, ele me restringiu muito. Eu demorei muito tempo para começar a ter coragem de arriscar mais. Então, se eu pudesse voltar ao tempo, eu arriscaria um pouco mais, porque eu sabia que eu tinha um negócio na minha mão. E eu não faria, ou não daria um passo maior do que as minhas forças permitissem. Eu tinha essa responsabilidade. Eu tenho essa responsabilidade. Mas o medo em excesso me fez me restringir muito. Então, essa é uma dica que eu daria. A outra que eu teria feito bem antes, que eu fiz depois, muito tempo depois, foi me aliar, né, buscar me aliar a profissionais do mesmo segmento de negócio, estender a minha rede de relacionamento, o meu networking, buscar apoio dos órgãos governamentais para me dar suporte de consultoria, de treinamento, de orientação, né, como por exemplo Sebrae, né, SESC Senat, né, as próprias associações, né, eu teria me associado a uma CI, a uma CDL há muito mais tempo, eu teria me filiado aos sindicatos das transportadoras de cargas, né, que hoje eu sou filiado ao Sindicato de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Então me trazem muito conhecimento, muita orientação, muito networking, né, muitos recursos que lá atrás eu não busquei e não tinha, né? Então se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse dar uma dica para os jovens empreendedores, para os jovens administradores, né, para os jovens empresários, eu buscaria logo de início essa orientação, essa rede de relacionamento que traz muito enriquecimento, né, para você como administrador, como empresário, como empreendedor. E esse enriquecimento, esse conhecimento, essa experiência, ela te traz um fortalecimento enquanto profissional enorme. E o seu negócio depende muito do seu desenvolvimento, da sua força, da sua fortaleza. Então, quando você está unido com outras pessoas, né, que estão em busca dos objetivos comuns, você ganha essa resistência. E para finalizar, eu queria saber a sua opinião, né, em relação ao slogan, né, da campanha do Conselho Regional de Administração, que fala que a administração é para administradores. Então, a administração é uma arte realmente complexa, né? Você tem que ser, eu digo que para você ser um administrador, você tem que ser bom em quase tudo, você tem que ser quase um filhote de super-homem. Então você não pode ser amador, né? Você não pode ser amador. Então a administração é para administradores. Então você precisa não só apenas ter perfil, mas você precisa ter técnicas, você precisa ter ferramentas, você precisa ter teoria, você precisa realmente se tornar um administrador, porque você está administrando algo e por trás de você existe uma responsabilidade de um negócio por trás. Existem empregos, existem pessoas, existem famílias, existem vidas. Então você não pode ser amador, não há espaço para amadorismo, você tem que ser profissional. Então você tem que ter qualificação, você tem que estudar, você tem que se desenvolver, porque você é o responsável pelo sucesso de um grande negócio. Então é mais ou menos como se você fosse o piloto de um avião, né? Não dá para ser piloto de um avião
sem ser um piloto profissional bem formado e qualificado. Então, para você administrar o negócio, você tem que se qualificar, estar preparado, né, para você ter sucesso no seu empreendimento. Então, eu sou completamente favorável a essa frase. Queria agradecer, né, novamente, falar assim que nós, Unifem, temos uma grande admiração, né, pelo administrador que você, né, se desenvolveu aí ao longo do tempo, né, já tinha uma vivência prática significativa, né, quando começou a estudar aqui, né, e nós estamos presenciando aí uma evolução cada vez maior, né, e isso traz para a gente um orgulho muito grande, tá? Tá de parabéns. Obrigado. E uma outra coisa importante que eu deixei de falar, quando você falou que se você pudesse voltar no tempo, né, você faria ou daria dica, eu fui fazer faculdade, na verdade, com o meu negócio já há 10 anos de existência. Claro que na minha época de jovem, você entrar numa faculdade era muito mais difícil, o vestibular era muito mais difícil, né, você pagar uma faculdade era muito mais caro e mais difícil também. Mas se eu pudesse voltar ao tempo, logo no início da minha vida como empresário, né, ali com meus 23, 24 anos, eu já teria feito um esforço maior para buscar no curso superior de administração. Eu deixei de fazer isso já com quase 30 anos, né, devido às dificuldades também. Mas eu acho que todo esforço para estudar, para ter um curso superior, né, e mesmo a pós-graduação, eu fiz a pós-graduação depois, né, de alguns anos em gestão de negócios, em transporte. Então eu digo que estudar é muito importante na carreira profissional. Então é algo que eu voltaria a fazer rapidamente também. Mas enfim, agradecer a oportunidade novamente, né? Estou muito feliz pelo convite, né? Estar no Unifem é uma gratidão enorme e sempre que puder contribuir, eu fui aluno de faculdade, eu sei a importância que é, né, nós ouvirmos pessoas que já passaram por essa vivência, por essa experiência e nos dar dicas de como nós podemos também ter sucesso na vida profissional. Então, sempre que for possível, estarei, né, à disposição. Muito obrigado. Então, vamos aproveitar, né, esse momento, né, de um conteúdo tão rico, né, para indicar aí para vocês se inscreverem aí no canal nosso aí do Unifem, no YouTube, e também nos seguir nas redes sociais e não deixar de dar um like para a gente.